Olá, queridos amigos aqui do Instagram. Essa mensagem está sendo gravada ao vivo aqui no meu canal no Instagram. Não sei se será aqui por essa plataforma que você estará me assistindo, porque esse vídeo também ficará disponível no meu canal no YouTube. E ele está sendo gravado aqui por ocasião da nossa reunião matinal, todos os domingos, pela manhã, onde nós nos encontramos até com os nossos amigos aqui do Zoom, e que hoje estão aqui comigo, para refletirmos acerca do Evangelho de Cristo Jesus. E hoje, conforme eu estava aqui comentando com eles, nós vamos falar sobre o complexo de rejeição. O complexo de rejeição, tomando como base, de leitura um personagem bíblico, e dele nós vamos extrair os seus desdobramentos, as suas atuações, para, por conseguinte, nós refletirmos sobre as ferramentas do Evangelho, as ferramentas do Evangelho como modo de desarticular e desmobilizar a atuação do complexo de rejeição na gente. Portanto, tanto aqui aos amigos do Instagram, aos amigos do Zoom, eu quero convidá-los então a ir para o texto do personagem que a gente vai ler hoje. Queria convidá-lo a abrir no livro de Juízes, no capítulo 11. O livro de Juízes, no capítulo 11. Nós vamos refletir sobre a vida de Jefté. Esse juiz, no livro de Juízes, no capítulo 11. De primeiro lugar, eu já gostaria de fazer a observação que, com a reflexão que nós vamos criar aqui, eu não tenho a menor pretensão de fazer uma leitura diagnóstica, do ponto de vista psicológica, ou o que seja, acerca do que nós vamos comentar e refletir sobre esse personagem. O fato é que essa história, ela, ao meu ver, sem dúvidas, carrega elementos e que se tornam úteis para o tema que nós iremos refletir hoje, que é o complexo de rejeição. Ok? Então, no livro de Juízes, no capítulo 11, começa assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho doutra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim,
e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim pelejar contra minha terra? Vejam que nesse momento aqui, do versículo 12 que nós estamos lendo, Jefté, ele assume a empreitada, e a sua primeira atitude diante do compromisso estabelecido e da missão assumida é tentar um diálogo, é tentar uma resolução via diálogo com o rei de Amon, buscando-se evitar derramamento de sangue. Eu quero pular esse diálogo, embora te convido a, se você se interessar, posteriormente pegar o texto aqui apenas para você se inteirar. Porque esse diálogo que vai do versículo 12 ao versículo 28 é uma leitura histórica que é feita até por parte dos emissários da parte de Jefté, no intuito de tentar convencer o rei de Amon a desistir da empreitada, para que não haja derramamento de sangue. Mas, por mais persuasivo que sejam os argumentos de Jefté, o rei de Amon manteve o propósito e se colocou na iniciativa da luta. E manteve a iniciativa da luta. Então, pulando aqui do verso 12, vamos para o verso 29, que é agora o desdobramento. Chegando aqui no versículo 28, veja: porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às mensagens que Jefté enviara. Versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Versículo 30. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota.
Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho, nem filha. Não tinha ele outro filho, nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois de mim segundo o teu voto. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isso, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade. E eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Meu Deus! Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel. E as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. Meus amigos, é uma história cuja tragédia sobrepuja a vitória que foi obtida. Mas eu quero puxar com vocês aqui alguns detalhes para a gente poder refletir. Veja como que depois de Débora, que também protagonizou um dos grandes livramentos recebido por Israel, onde aqui no livro de Juízes é a infância da consciência coletiva de Israel enquanto nação. E depois da morte de Josué, assumem espontaneamente pessoas com vocação de liderança e que se estabeleciam como juízes, demandando as querelas e os assuntos e os problemas e os impasses que eram gerados entre famílias. E nessa região aqui, e por vezes esses juízes, inclusive, eles se tornavam comissionados para resolverem via guerra problemas que englobavam todas as tribos de Israel, relativo a ameaças de invasão, de brigas, de conflitos, de expropriação de terras. E aí assim foi com Débora e Baraque, assim foi com Gideão e inúmeros outros juízes, muitos deles não vivenciando situações de conflitos com outras tribos e povos. Mas chega um momento aqui em Gileade, e pelo modo como o texto sugere, Gileade ele é geralmente referenciado a um lugar que possivelmente recebeu sim o nome do patriarca principal que deu origem àquele local. Porém, no que diz respeito aqui
Possivelmente o pai de Jefté, porque Jefté aqui no texto, ele é retratado como sendo filho dessa cidade. Não há uma menção direta acerca da paternidade de Jefté, da paternidade direta de Jefté. Mas se faz uma menção acerca da mãe de Jefté e de que ela era prostituta. E mais do que isso, possivelmente ela era cananeia, ou seja, nem de Israel ela era. Então, Jefté é aquela persona non grata que não carregava as prerrogativas das insígnias morais que concedia ao sujeito validação diante do grupo. Isso com relação ao aspecto moral. Porém, existencialmente, psicologicamente e até do ponto de vista do corpo e da atitude, já no versículo 1 do capítulo 11, quando começa a se falar acerca de Jefté, olha aqui que o texto diz: então Jefté, o Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Olha que interessante, aqui já começa o primeiro desdobramento do que eu quero refletir sobre a rejeição. Homem valente, porém filho de uma prostituta. É por essa razão que Jesus disse que aquilo que é elevado diante dos homens é abominável diante de Deus. Porque os homens, eles estão sempre preconizando aquilo que, relativo ao que eles utilizam para mensurar o valor de alguém, diz muito mais respeito a caprichos de natureza política e de nomenclaturas do que aquilo que realmente se refere ao valor e ao potencial de efeito concreto na realidade que a pessoa carregue dentro de si. Portanto, a pessoa pode ser inteligente que for, mas se ela não tiver um nascimento nobre, ela é desqualificada. A pessoa pode ter a coragem que for, mas se ela não for filha de pastor, então ela não participa daquela reunião. A pessoa, ela pode ter a sabedoria que for, mas se ela não tiver um apadrinhamento, então ela vai ficar com aquele talento enterrado, porque não vão dar espaço para ela. É assim que funciona a diferença da política dos homens com relação à política de Deus. É o princípio da rejeição, estabelecido no modo como se estabelecem as nossas relações, em detrimento do meio aonde a gente pertence. E aí a gente pode falar isso no seio familiar, a gente pode falar isso dentro das igrejas, a gente pode falar isso no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. Quantas vezes eu já ouvi no ambiente de trabalho: olha, Felipe, realmente a pessoa mais vocacionada para assumir aquela posição ali era fulano. Mas sinceramente eu não tenho como botar fulano lá, eu tenho que botar ciclano, porque ciclano é filho de Beltrano. E meu amigo, iria gerar aqui uma rebordosa. Então a gente vai ter que lidar com essa incompetência dessa pessoa por ela ser filha de ciclana naquele ponto estratégico, porque a gente não tem outra coisa a fazer. E aí as pessoas talentosas, realmente talentosas, gemem nessas horas. E aí o temperamento vai para as cacuias, porque essa é a dinâmica da rejeição, estabelecida sempre de maneira viva no código das nossas inter-relações. No panorama familiar, então, as predileções, elas são estabelecidas pelos critérios mais vis, mais supérfluos. Na verdade, eles têm profunda ligação
com déficits e pontos cegos da própria pessoa, cuja predileção e rejeição é estabelecida pelo modo como esse pai e essa mãe se projeta nos filhos. Mas o fato é, o filho rejeitado por vezes carrega um potencial muito maior de revolução e de aprimoramento para a dinâmica daquela família, mas porque ela não carrega as prerrogativas que desenvolveu a identificação com aquele pai e aquela mãe, então ela é rejeitada. Assim ocorre então Jefité o Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu outros filhos. Haviam outros homens em contexto de familiaridade nessa interação aonde Jefité estava inserido, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité. Ora, se durante o crescimento e o desenvolvimento de Jefité já foi administrando hostilidades, indiferenças, indiretas e ofensas, chega numa fase de independência adulta, e que naquela época isso já se dava aos 17, 18 anos, 16, 17, 18 anos. Então, chegando na fase adulta, aquilo que era insinuação indireta ou era apenas um clima horrível se materializa num ato concreto de expulsão de Jefité do meio deles. E disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. É assim que se dá a rejeição, patrocinada pela alienação da presunção do olhar humano. Eles não tinham olhos para enxergar a valentia de Jefité. O que para eles assumia a gravidade era o fato de Jefité ser filho de outra mulher. A grande verdade, com isso podemos até dizer que esse preconceito ou essa atribuição causal que tentava explicar o ato deles de que era porque Jefité era filho de outra mulher, sem sombra de dúvida poderia esconder uma inveja de quem desde cedo constatava um diferencial em Jefité. Que é assim que, no final das contas, o desdobramento da rejeição coletiva ela funciona. Né? Principalmente no âmbito familiar e no âmbito da convivência, da intimidade, que pode acontecer também dentro de uma igreja ou no ambiente de trabalho. Aquela pessoa onde instintivamente vai se percebendo um talento, uma vocação e um potencial, como a própria pessoa, ela instintivamente percebe que ela se desqualificaria em abrir uma hostilidade ostensiva, assumindo ela a sua própria inveja. Então é necessário se encontrar álibis. E os álibis, eles são os mais superficiais que se possam imaginar, embora, se de uma certa forma eles encontram ressonância na cultura, isso então é suficiente para validar a ousadia da loucura de quem rejeita. Ora, prostituta é uma fama que encontra ressonância negativa na cultura. Ser filho de uma outra mulher que não pertence ao nosso clã é uma fama negativa que encontra ressonância na cultura. Portanto, são elementos que se tornam álibis para o agasalhamento da inveja, que quer apagar uma luz onde os envolvidos percebem que ofuscam a luz deles. E assim se estabelece as engrenagens da rejeição. E aí eles expulsam Jefité.
E essa expulsão acontece justamente na fase adulta, porque se na infância e adolescência eles suspeitavam que Jefté tinha um quê a mais, na fase adulta isso fica fora de qualquer questão. E aí Jefté, aí nós vamos começar a ver a primeira repercussão da rejeição em Jefté. Versículo 3, então Jefté fugiu. É interessante, né? Jefté ele não saiu reclamando, né? Jefté ele não saiu brigando. Jefté ele fugiu da presença dos seus irmãos. Eu achei muito interessante essa palavra fugiu, porque fuga ela remete a medo. Fuga ela remete à ideia de fragilidade. Portanto, fuga ela remete à ideia de que a rejeição que culminou nessa expulsão, ela já estava presente muito antes dela. De modo que Jefté ele já vinha sendo fragilizado no modo como ele era tratado no convívio dentro daquela organização familiar. E então Jefté ele foge da presença dos irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Isso daqui é outra repercussão de quem carrega um complexo de rejeição. O complexo de rejeição nada mais é do que a internalização de uma rejeição sistemática que o sujeito recebe do lado de fora, e isso passa subjetivamente a se configurar no modo como o sujeito se trata do lado de dentro. E isso ocorre sem que ele perceba. De modo que, uma vez sendo sistematicamente rejeitado do lado de fora, chega um momento que isso internaliza, se interioriza, de modo que o próprio juiz interno do sujeito começa a perpetrar essa mesma atitude sobre ele, de modo a levá-lo inconscientemente a se identificar e se ver mais aberto e mais à vontade com pessoas que direta ou indiretamente carreguem certas características negativas, certas características que caminham à margem da consideração do que seja nobre pela maioria. E é por isso que quem carrega um complexo de rejeição frequentemente se vê envolvido por amizades que fomentam o lado negativo, porque é com quem ele melhor se identifica. Ele se identifica com os desprezados e os desprezados entre si encontram uma familiaridade e começam a se agasalhar e entre si suprir um dado déficit que fora provocado e fomentado como extrema carência na convivência com aqueles de quem ele deveria ter recebido amor e cuidado. Então, quanto mais marginal seja uma pessoa, sobretudo à margem da consideração daqueles que o rejeitaram, maior será a propensão dele se identificar com esse grupo. Se o grupo que o rejeitou rejeita quem seja, por exemplo, artista, você pode ter certeza que são com artistas que a pessoa rejeitada vai estar encontrando a sua melhor identificação. Se o grupo a quem ele deixou tem um problema extremo com quem bebe ou com quem usa drogas, você pode ter certeza que o complexo de rejeição
vai levar a pessoa a se envolver justamente com quem bebe e com quem usa drogas. Isso é, vamos dizer, uma espécie de lei de causa e efeito do fenômeno subjetivo da psique humana, que instintivamente vive para a busca desse sentimento de familiaridade e de pertencimento a alguma coisa. Então, Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Até que veio o aperto em Gileade. Versículo 4. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade de buscar Jefté da terra de Tobi. Aí a coisa apertou. Apertou, e aí, meus amigos, quando a coisa aperta, né, aí já não tem mãe prostituta, né? Aí, na verdade, é quando a coisa aperta que a alienação humana consegue dar uma certa calibrada na direção da sensatez. Há um fenômeno, né, subjetivo envolvido nisso, né? E aí as razões frívolas, elas somem como fumaça. E as percepções honestas, que na verdade sempre existiram, porque a pergunta que se faz é: por que esses anciões voltaram para buscar Jefté lá na terra de Tobi? Se eles foram omissos quando eles viram os próprios pares de Jefté expulsando ele. Por quê? É porque isso atesta o fato de que era sabido que Jefté tinha um quê a mais. Tinha. E é por isso que eles vão lá buscar Jefté. Eles vão lá e buscam Jefté. E aí, obviamente, Jefté, ele está lá, já numa determinada vivência. Aqui não se fala em termos de tempo em que isso tenha ocorrido. Mas disseram a Jefté: vem e ser o nosso chefe. Né? Isso aqui é enantiodromia, né? Vem ser o nosso chefe para que combatamos contra o filho de Amon. É a tentativa honesta de uma oferta de compensação face àquilo que a própria consciência dos envolvidos os denunciavam em relação àquilo que foi feito contra Jefté. No mínimo, era uma liderança sobre todos. Porém, Jefté disse aos anciãos, e é interessante como que essa resistência inicial de Jefté, ela é melhor retratada por Flávio Josefo, um historiador judeu que também faz uma narrativa acerca desse texto, né? Não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa do meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Eu vejo nessa pergunta aqui de Jefté duas coisas. A primeira delas é um notório ressentimento. Tá expresso aqui. Vocês me expulsaram da casa do meu pai, e agora que vocês estão passando por um aperto, vocês estão vindo me chamar? Tem uma parcela. Mas é interessante que eu não vejo só isso aqui. Eu vejo aqui também a expressão de uma questão genuína. Tem uma questão aqui. Não me aborrecestes a mim, e não me, ao ponto, se eu pudesse parafrasear aqui, ao ponto de me expulsar da casa de meu pai. Em outras palavras, vocês têm
noção do que isso deflagrou dentro de mim? Vocês têm noção do que eu sinto? Do que dia após dia eu administro dentro de mim, na minha mente? Jefté obviamente só não falou isso, primeiro porque quem escreveu isso aqui não tinha a menor noção dessas implicações. E psicologia é um desenvolvimento tardio do entendimento e da reflexão humana. Mas se o que existe em comum em detrimento da passagem do tempo é a alma como sendo um elemento que constitui a subjetividade de todos nós, eu olho para Jefté e eu não tenho como não concluir esse tipo de desdobramento de sentimento passando dentro dele. E ele, vocês sabem como que eu me sinto? E agora, por que vocês estão vindo para mim? Para mim! Agora, quando estás em aperto. É como se... aqui não é narrado, né? Até porque não existe aqui um compromisso do autor que escreveu de mostrar a presença dos meneios da rejeição. Mas é como que Gideão, é como que Jefté virando e disse, por que não chama lá o fulano? Por que o Beltrano lá? Não, por que estão vindo a mim? De modo que essa presença dos anciãos de Gileade não foi uma reação premeditada, foi algo que deu um primeiro passo na direção de levar o próprio Jefté a reconhecer o seu próprio valor. Foi uma atitude que no modo como ela ocorreu, por mais que houvesse a presença do ressentimento, mas ela também vem como uma bomba de reflexão a promover uma certa reversão num processo dilacerante de autorrejeição que foi desencadeado dentro do próprio Jefté. Por que vocês vieram a mim? Por que vocês vieram a mim na hora do aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté, por isso mesmo tornamos a ti. É pela sua valentia. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Jefté perguntou aos anciãos. Veja como que essa pergunta também, ela entra na qualidade dessa busca instintiva psicológica pela compensação. Isso porque uma rejeição, ela carece de afirmação. E de uma afirmação que se estabeleça com peso minimamente equivalente para afirmar a pessoa o seu próprio valor e distanciá-la dos assédios da sensação de menos-valia. Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Veja como que essa é a questão de Jefté. Eu vos serei por cabeça? E aí responderam os anciãos de Gileade a Jefté, o Senhor será testemunha entre nós, e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Veja que esse daqui, e sem sombra de dúvida que eu creio que Deus utiliza a própria psicologia em favor da realização da sua vontade, essa eclosão dentro de Jefté, de visualizar a sua libertação de sentimentos mortíferos
reducionistas e inferiorizantes, que o colocavam em identificação com todas as coisas e pessoas marginais ao seu redor. E ali, Jefté, ele se vê empoderado, de modo inclusive a nem enxergar o rei de Amon como uma ameaça. Tal a representatividade que aquela oportunidade se configurava como ele, e se configurava para ele, rei de Amon virava ficha. Tanto que se você vai parar para olhar o modo como os outros juízes lidaram com a representatividade da ameaça que era feita sobre Israel, tirando Sansão, todos eles tremeram na base e pediram sinais a Deus. Baraque pediu que Débora fosse junto, porque senão ele não aguentava o trampo. Gideão pediu sinal ao anjo do Senhor para ele se sentir acompanhado. Mas para Jefté não foi essa a questão. Jefté não foi essa a questão. Para Jefté, obviamente que ele tinha noção do risco. Mas o modo como ele lida com esse risco carrega um diferencial que eu não encontrei paralelo, pelo menos nos demais juízes e nos demais personagens. Nos demais personagens, e isso vai ficar mais claro aqui no decorrer do comportamento de Jefté. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E é dali que Jefté manda os mensageiros para Amon, para iniciarem a tentativa de uma negociação que pudesse evitar o conflito armado e o derramamento de sangue. E aí vai chegar o segundo ponto desse diferencial da atitude de Jefté. Versículo 28. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvido à mensagem de Jefté lhe enviara. Aí veja, versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. É interessante que a menção da vinda do Espírito do Senhor, em boa parte dos casos, ocorre depois que a pessoa já está com o seu medo resolvido. Né? E eu creio que o medo de Jefté, ele já estava resolvido. Ele já estava. Tanto desde o momento em que ele recebe aquele compromisso dos anciãos de Gileade de que ele seria o líder caso ele vencesse os filhos de Amon. O que não estava resolvido em Jefté era os desdobramentos sutis da operação do complexo de rejeição. E isso fica notório aqui, é nessa parte em que Jefté faz o voto dele. Então o Espírito do Senhor, ele já veio sobre Jefté. Ele veio sobre Jefté e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor. Aqui é que está o diferencial. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Isso é muito grave. Veja, com Gideão,
Gideão pediu um sinal e o anjo fez um sinal. Baraque, ele pediu a companhia de Débora e Débora foi junto. Elias, quando com medo relativo à ameaça de Jezabel, e ele vai até o Monte Horebe e se enfurna dentro de uma caverna, ele é retirado de lá pela via de uma mensagem que queima no seu coração. Mas Jefité, já possuído pelo Espírito do Senhor, a repercussão da rejeição faz ele fazer um voto. Porque um dos mecanismos que a rejeição instala na gente não é a dificuldade de a gente acreditar no outro, é a dificuldade da gente acreditar em nós mesmos. É o déficit de a gente acreditar em nós. E esse déficit da autoconfiança, ela precisa de meios, de testes, de provas, umas extremamente sacrificiais, automutilatórias, mas que carreguem o peso e a gravidade de afirmar, sobretudo para o próprio sujeito, o seu próprio valor. O seu próprio valor. Por isso que, diferentemente de todos os outros juízes e personagens que pediam um sinal, que apenas estavam passíveis de um consolo, Jefité, ao invés desse sinal, Jefité faz um voto. Se eu ganhar, eu faço isso, hein? Eu sacrifico alguém que sair da porta da minha casa. Que sair da porta da minha casa. É como se psicologicamente Jefité estivesse num compromisso consigo mesmo, de provar para si mesmo que ele era um homem capaz de gratificar a Deus pela vitória e pela graça recebida por Deus. O complexo de rejeição, ele produz um profundo incômodo relativo à pessoa a aceitar o que seja graça. A aceitar o que seja graça. Isso porque, como ela é movida pela energia de não ver valor em si mesma e de ser a primeira pessoa cruel no tratamento de si mesma, como internalização dos comportamentos e das mentalidades de rejeição que se direcionaram contra ela na sua infância e na sua adolescência, instala dentro da pessoa uma punção de querer o tempo todo provar o seu valor, provar que é capaz, provar que pode pagar a altura de tudo aquilo que recebe. E a dificuldade, a extrema dificuldade dessa pessoa se bastar na oferta de uma graça que te ama sem que você precise fazer nada em troca. Nada em troca. E como os recursos da graça ainda não estavam disponíveis àquela época, Jefité faz o voto. E uma vez tendo sido feito o voto, Jefité sai para combater contra os filhos de Amon. Sai vitorioso, impinge grande derrota contra os filhos de Amon. E quando ele volta para Mispa, se aproximando de sua residência, a sua filha, a sua única filha, sai com adufes e danças, comemorando a vitória do pai. E o pai, e eu acho assim ilustrativo, né, essa colocação aqui no versículo 35, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo,
Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E não tornarei atrás. Ele não podia tornar atrás, porque o que estava em jogo ali era a própria palavra dele, era o próprio Jefté. Era Jefté encurralado pelo seu próprio juiz interno. E aí a sua filha pede ainda 2 meses para que ela pudesse chorar aquele momento, aquela angústia, aquela virgindade. E ele passa 2 meses cozinhando e sustentando aquela posição. E passado 2 meses, ele vai lá e sacrifica a filha. Eu não quero nem entrar aqui na polêmica que existe acerca desse texto, onde muitos estudiosos dizem que, na verdade, Jefté não sacrificou a própria filha, apenas zelou para que ela não tivesse contato com homem algum, e o sacrifício foi apenas o da virgindade dela, entendeu? Mas isso daí são atenuantes que, na verdade, não encontram ressonância em nenhum dos textos antigos, muito menos no próprio original hebraico, no modo como o texto é colocado, que de fato aponta para a direção de que Jefté realizou o voto estabelecido, sacrificando a própria filha. Sacrificando a própria filha. Essa é a pior repercussão que um complexo de rejeição se desdobra na vida de quem carrega essa dinâmica dentro de si. São os votos de autoobrigação para ter que mostrar e provar o seu próprio valor. Então a pessoa está num trabalho que está matando, que está sufocando, que está asfixiando, mas ela não pode abrir mão do seu voto de ali permanecer, sob pena de ela retroceder e ela incorrer na masmorra das torturas do seu próprio juiz interno, dilacerante, que remonta à internalização daquele tempo e daquela época no modo como ela era tratada lá atrás. Eu vejo pessoas que até em pequenos detalhes ela não se permite vivenciar certas coisas boas. E quando ela está diante de certas coisas boas, ela mesma se boicota, porque no fundo ela não acha que merece aquela coisa boa. Ela não acha, porque é esse o dispositivo de auto-boicote que acontece dentro de quem carrega o complexo de rejeição dentro de si. Já não basta o Espírito de Deus tomar Jefté, ele tem que fazer um voto onde existe o compromisso da prova do seu próprio valor e que coloca ele num quadro altamente delicado e arriscado, que leva inclusive a ofuscar o brilho de qualquer vitória que ele tenha conquistado, porque coloca ele num panorama de angústia, de culpa e de pesar, e que fecha o ciclo vicioso com o complexo da rejeição, sempre impedindo o sujeito de uma simples realização na graça, que o aceita do jeito que ele é e que não pede nenhum voto, nenhuma barganha, nenhum comportamento em contrapartida. Então é esse o dispositivo do auto-boicote instalado pelo complexo de rejeição. A necessidade inconsciente de demonstrações constantes de que eu tenho fé, de que eu sou filha de Deus, e isso
pela via dos caminhos mais escabrosos, levando a pessoa a estabelecer compromissos muito acima da linha daquilo que seria o razoável, o plausível, o necessário, o essencial, o saudável. O saudável, cometendo inúmeras violações contra si, para que ela possa, dentro de si mesma, se afastar da pior assombração, que é pior do que qualquer inimigo externo, sejam os filhos de Amon, seja um trabalho, ou seja uma família, ou seja um vizinho chato, ou seja, tudo se torna relativo em comparação ao que o complexo de rejeição faz com a autoestima e com as sensações dela. E é desse inimigo que essa pessoa foge com todas as suas forças. Se para isso necessário for ela matar a própria filha, matar o próprio filho, ficar até a morte naquele trabalho, ficar até a morte naquele casamento, ficar até não aguentar mais dentro daquela iniciativa, dentro daquele contexto, porque para essas pessoas que carregam o complexo de rejeição, nada pior do que ser torturado por essas sensações. E aí elas tornam tudo o mais admissível, embora sacrificante, embora transtornante, embora altamente calamitoso, mas no modo como se desdobrou a rejeição dentro dela, ela está sempre reputando como secundário em relação àquilo que ela sente do lado de dentro, se ela fica à mercê das suas próprias sensações de rejeição. Das suas próprias sensações de rejeição. E é aqui, meus amigos, que eu quero ler com vocês o que não estava disponível para Jefté, mas que hoje está disponível para todos nós. Eu quero ler 2 textos com vocês, que são as ferramentas do Evangelho para o desmantelamento, do complexo de rejeição em nós. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios, Primeira Coríntios capítulo 4. Eu quero ler com vocês aqui um insight de Paulo, no modo como ele se apropria do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 4. Versículo 1 diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Ele diz que importa, tá? Que os homens assim o considerem. Não que de fato os homens assim o fizessem, porque é só conhecer a história de Paulo que vocês vão entender que, pelo menos enquanto ele esteve vivo, muitos consideraram, mas muitos mais foram aqueles que desprezaram Paulo. Ok? Versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Agora olha o versículo 3. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor.
quem me julga é o Senhor. Veja como que, se fosse essa a resposta que Jefté tivesse dado aos irmãos deles lá em Juízes, no início do capítulo 11. Todavia a mim, olha meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês me rejeitam pela mãe cananeia, prostituta que eu tive. Porém, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, meus irmãos gileaditas. Porque de nada me arde a consciência, mas eu nem falo por isso. Eu falo é pelo fato de que nem por isso eu me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. A ferramenta que o Evangelho nos dá é a desistência de tomar o olhar do outro como juiz sobre mim, e a desistência de tomar o meu próprio olhar como juiz sobre mim mesmo, porque no que diz respeito à sentença que condena ou que absolve, eu creio numa justiça superior. Logo, o meu sentimento e a minha sensação, tanto quanto a opinião e a interpretação do outro, já não são determinantes acerca da minha sentença. A minha justificação vem do alto, e isso eu vivo pela fé. Isso Jefté, ele não teve acesso. E por isso, Paulo era rejeitado, mas Paulo não precisava fazer votos de morte. Paulo não precisava fazer votos de mutilação negativa, de que gerassem nele transtorno, ou que gerassem nele essas palavras que são proferidas aqui pelo próprio Jefté. Quando Jefté viu a filha, rasgou as vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz o voto ao Senhor e não tornarei atrás. Lá Paulo, quando ele diz que ele esmurrava o próprio corpo dele em benefício do Evangelho, ele lia isso não como calamidade, mas como privilégio. É diferente. É totalmente diferente de como Jefté vivencia isso daqui. E, para além dessa certeza, eu quero terminar lendo com vocês Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 26. Embora, uma vez tendo tempo, eu convido vocês a lerem com calma o capítulo inteiro. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem
quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição? Tudo isso, quem carrega o complexo de rejeição, carrega dentro de si como confirmação acerca do seu próprio desvalor. Mas na graça, é justamente isso que afirma o seu valor, porque na verdade, na graça, isso forja Cristo em nós. Esse é o paradoxo da operação da graça em nós. E ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores porque elas não precisam ser vividas como vergonha, como se fossem sinônimos da nossa incompetência, como se fossem afirmações das críticas e das rejeições que foram perpetradas sobre nós. Pelo contrário, isso carrega um propósito superior de vida, e que é justamente o paradoxo da afirmação do cuidado e da presença de Deus conosco. Por isso é que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, salvo o seu próprio olhar. Salvo o seu próprio olhar. O seu próprio olhar. Porque se você se apropriar dessa graça, já não há mais vergonha na fraqueza. Já não há mais a punção de ter que provar o seu valor com sacrifícios e mutilações que produza em você dilacerações, cuja calamidade e desgraça é aquilo que é elegido para silenciar as condenações que ficam ribombando nos ouvidos e nas sensações como reflexo da internalização daquele tempo e daquela época em que se foi rejeitado. Porque agora em Cristo, pela fé, você pode ser filho de uma mulher prostituta cananeia, que isso não anula o fato de você ser valente. Você pode ser filho tardio, rejeitado de uma família que não te quis, que isso não ofusca o brilho da glória de Deus que você carrega. Porque você já não está sujeito a tribunal humano, e na graça de Deus você é convidado a suspender o seu próprio juiz interno, porque quem te justifica é o Senhor.
Isso, para quem carrega o complexo de rejeição, isso é abraçado com esforço. Tal são as engrenagens de necessidade de comprovar o seu próprio valor o tempo todo, como forma de silenciar os assédios torturantes da rejeição dentro de si. Meus amigos, abracemos as ferramentas do Evangelho para que vidas, para que alegrias, para que a paz, para que a saúde de ser não seja sacrificada desnecessariamente com votos tolos e que podem inclusive nos cegar ao fato de que já estamos cheios do Espírito, como Jefté o estava, mas ainda assim ele precisou fazer um voto, porque a punção da rejeição era mais forte do que ele. Uma vez cheio do Espírito, isso nos basta. E esse é o maior dos nossos privilégios. Aceita que dói menos. E essa é a minha oração nesse momento. Espírito Santo de Deus, que tu desarmes os automatismos de compensação na direção de votos, compromissos, sacrifícios, mutilações, e que estão sempre sequestrando o comportamento na direção de ter que provar o próprio valor. Que o entendimento e o aprofundamento da percepção do teu amor invada, possua e domine o olhar dos teus filhos, de modo a conduzi-los ao descanso, a fim de que, se tiver que nascer qualquer motivação para o esforço, para a dedicação, que seja fruto de amor, mas não da necessidade de compensação para se provar o seu próprio valor. Fala ao coração dos teus filhos, a fim de que eles possam ser plenos na sua conquista, a fim de que eles possam se crer validados por uma justiça superior, em detrimento do pedigree que eles carreguem, daquilo que seja enaltecido e considerado pelos homens e pela cultura dos homens. Que a tua graça baste a cada um, e que cada um cresça na percepção desse amor e seja livre da prisão e do sequestro do complexo de rejeição. Essa é a minha oração em Cristo Jesus. Amém.